Talvez o que você precise é ser amado por uma pessoa, verdadeiramente. Ter uma pessoa do seu lado que toparia qualquer coisa e que aceitasse você do jeito que você é e ao mesmo tempo te impulsionasse a ser alguém melhor. Isso é uma dádiva, mas ao mesmo tempo eu admito que é uma sorte para poucos homens. E não há mal nenhum em tu admitir que talvez você gostaria de ter isso na vida. E esse é um vídeo feito para homens, rapazes, que o que gostariam mesmo é ter uma boa mulher do seu lado, que talvez estejam passando por uma certa carência ou talvez um medo de que isso nunca aconteça de verdade na tua vida. Seja porque você se sente um homem incompetente para ter uma pessoa do seu lado, ou porque o mundo é incompetente para colocar uma pessoa do seu lado. Ou até mesmo porque as mulheres são incompetentes para serem boas o suficiente para você. Não sei o que você pensa, mas esse é um vídeo para rapazes que gostariam de ter uma boa pessoa do seu lado. Não há mal nenhum em admitir isso, só que admita com firmeza. E essa admissão que tu vai fazer nesse vídeo aqui comigo, de maneira filosófica, pensando muito sobre o assunto e pensando com muita maturidade sobre esse assunto, vai expandir a tua mente de modo que muitos problemas serão resolvidos. Problemas quase que freudianos, do tipo, se tu não resolver isso agora na tua vida, tu vai passar o resto da tua vida se sentindo incompetente e achando que inconscientemente o que você merece ter ao seu lado é o resto dos outros, é lixo. Então mesmo que você fique na internet e na sua superfície dizendo, cara, eu não aceito qualquer coisa, eu não quero qualquer mulher do meu lado. No fundo, tu acha que tu não merece uma coisa boa, que o que aparece pra ti vai ser uma coisa ruim, um resto de alguém, uma pessoa com um passado horroroso, sabe? É a mesma mentalidade que a gente possa talvez ter com dinheiro, tá? Enfim, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma conversa. Nós vamos ter um esclarecimento muito maduro sobre esse assunto. E se você é um rapaz que está de certa forma carente e não tem medo de admitir, esse vídeo vai te ajudar muito. Se você está me conhecendo hoje e ficar até o final desse vídeo, com certeza você vai sentir que eu serei um dos melhores amigos para você, para o resto da sua vida. Deixa um Ei Copini, tô aqui. Falo mais uma vez do norte do Rio Grande do Sul. Hoje é uma tardinha de inverno. Estamos tendo um calorzinho no meio do inverno gaúcho. Esse vídeo está sendo gravado às 15 horas e 40 minutos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se tu clicou num vídeo que tem um tempo longo de duração, já sabe que vai gastar um pouco de paciência aqui, então com certeza tu já gastou muito tempo no YouTube ouvindo outros homens falarem sobre carência, desapego, ser desapegado. Inclusive eu toco muito nesse assunto de ser desapegado às pessoas, que é ruim você ter carência. Mas agora nós vamos observar a carência por um outro ângulo. Eu vou ser bem prático porque tu precisa entender isso de maneira bem rápida. Se eu falasse da carência de uma maneira aprofundada, nós levaríamos horas, então vamos levar apenas alguns minutos. Interprete a carência como se fosse você, um homem carente, um vampiro que precisa sugar a energia vital das outras pessoas. Não interprete isso pelo lado esotérico, mas apenas como uma ferramenta para explicar uma ideia simplificada. Uma pessoa carente, um homem carente, que provavelmente é você nesse momento, age como se fosse um vampiro energético, né? Um vampiro é uma pessoa que precisa, que quando se relaciona com outras, ela precisa sugar a energia vital das outras pessoas. Então, quando as pessoas saem da sua companhia, elas saem exaustas, sugadas, elas saem destruídas e você se sente energizado. Você tira das outras pessoas, mas não entrega. Por que isso acontece? Falta de vida, falta de vitalidade, falta de energia, falta de ímpeto. Quanto mais vida você tem, é como se você estivesse doando o seu fogo para as pessoas, e o fogo, quando ele se doa, ele não se torna menos fogo, né? Tu pode doar ele à vontade. Isso é o contrário de ser carente. Digamos que o contrário, nesse sentido, de ser carente é ser abundante. Porém, ao mesmo tempo, eu observo que a carência hoje dos homens jovens, rapazes, é quase como se fosse um estado natural. A falta de ímpeto, a falta de vontade de fazer as coisas, a falta de potência. É quase como se fosse um estado natural. Então as pessoas meio que hoje não sabem o que é
viver sem essa carência. Por fora, os homens dizem assim: eu consumo uns vídeos no YouTube aí que me diz para não se relacionar com muitas mulheres. Eu tenho que me selecionar muito bem as que eu vou me relacionar. Mas por dentro, a primeira que aparecer, você se apega. Ou no fundo, você tem muita carência, muito desejo de ter alguém do seu lado. Esse é o estágio natural das pessoas hoje em dia, por causa da falta de ímpeto. Então, o primeiro ponto é, de certa forma, admitir a carência. Admitir que você está num ponto em que é carente ou está carente por um certo momento. Porque se parar para pensar, o ser humano é sim um ser social, um ser humano precisa de afeto. Não adianta mentir que não, mas o ser humano ele necessita do afeto de outras pessoas. Principalmente do sexo oposto, mas aí um afeto erótico. É uma necessidade, não tem como não. E eu sei que você se auto-afetua, se é que você me entende, mas isso é uma doença, isso não é normal. Então, não há mal em admitir carência. O problema é uma carência desenfreada. Talvez tu se julgue um homem incapaz de ter uma boa mulher do teu lado. E talvez você tente criar armadilhas para si mesmo, tentando atribuir essa falta de capacidade a você não ser bom o suficiente. Você não ser alto, você ser calvo, você ser gordinho, magrinho, não ser bonito o suficiente, não ter um carro bom, não ter uma renda boa, não ter uma grana boa, status, network, um bom emprego, uma boa lábia, uma boa desenvoltura social. Ou até mesmo é culpa do mundo, do jeito que ele tá. Cara, e se eu te falasse, acredite em mim, que o problema é filosófico? O problema não é social, ele não é cultural, ele não está com você, ele não está nas outras pessoas. O seu problema é intelectual/filosófico. E o seu problema não é sobre desenvoltura, como se aproximar, como se comportar. O seu problema é sobre entendimento sobre o amor. E entender filosoficamente sobre como o amor funciona, cara, vai resolver umas trocentas coisas na tua vida que vai perdurar ao longo dos anos. Uma transformação natural acontece nesse exato momento, quando eu te fazer entender, pelo menos a superfície do significado real do amor, que os homens têm que entender, mas negligenciam este assunto. O amor acontece somente no inteiro, ok? Então a carência, você como um homem carente que suga a energia dos outros, nunca vai estar apto a alguém entregar o amor para você. Talvez você seja um cara bonito, um adolescente, um jovem bonito, e que muitas mulheres olham para você, mas você continua carente e vazio. Porque mesmo que você tenha o contato com outras pessoas, a abertura para fazer alguma relação com as outras pessoas, você fica cada vez mais vazio. Porque ninguém te entregou o amor. E no fundo, por mais que seja difícil para você, homem, admitir, é isso que importa. Alguém entregar o amor, que é uma coisa que você só vai entregar para uma pessoa uma vez na vida. E quando alguém entregar para você, valoriza, porque será uma vez na vida que vai acontecer com você. E se você por um acaso perder aquilo, o próximo relacionamento, a mulher que você vai se casar, vai ser por interesse, vai ser uma porcaria, a tua vida vai ser uma porcaria, e essa é a decisão mais importante da sua vida. A quem você vai entregar o seu coração e a quem você vai forjar que entregue o seu coração por inteiro para você. Ao final desse vídeo, eu vou te dizer uma frase sobre o amor que vai resumir toda essa trajetória que tu está passando aqui e vai mudar a tua realidade, a tua perspectiva, a tua visão sobre esse assunto. Além de te falar a maneira correta de você interpretar a carência, eu quero que você entenda o segundo item, que você precisa de um alicerce para compartilhar com alguém. Para algumas pessoas isso pode parecer um tanto quanto óbvio, mas antes de querer ter uma boa pessoa do teu lado, tu tem que ter um alicerce construído. Isso não tem nada a ver com aqueles vídeos verticais que tu vê entrevistando as pessoas na rua, entrevistando a pior estirpe de ser humano, dizendo assim, eu queria um homem que já ganhasse 30 mil reais por mês, um homem que já não, sabe, como se viesse um homem pronto, e isso não vai acontecer, e nem mulher pronta vai vir. A pessoa entra num relacionamento e ela vai se construindo e uma pessoa vai complementando a outra. Mas isso, a gente está falando de bens materiais,
Só que agora o alicerce é relacionado à identidade. Então, pelo menos a sua identidade já tem que estar formada. O alicerce da sua personalidade, da sua individualidade, ele no mínimo já tem que estar formado. Quem você é, as coisas que você gosta, se tem um hobby ou não, se tem uma perspectiva de vida ou não. Não se você é um herdeiro, mas se você tem um desejo de chegar em algum lugar. Isso tem que estar mais ou menos formado. As crenças, as coisas que tu acredita ou deixa de acreditar, isso tem que estar definido. Então o trabalho de construção da tua própria identidade, ele é super importante na vida de um homem. Quando tu negligenciar isso, tu pode até ter uma namoradinha, alguém que te ama, não ama de verdade, tá só vislumbrada com a aventura que tá vivendo contigo. O amor de verdade, ele só vai acontecer, uma pessoa só vai se entregar para você ficar do seu lado quando ela sentir que você já tem um alicerce construído. Ah, mas Copini, a mulher precisa de um alicerce construído nela também? Cara, vamos dizer que sim, mas isso pesa muito mais pro lado dos homens. Se uma mulher não tem um alicerce construído nela, ou seja, ela não sabe quem ela é direito, a tendência é que ela seja muito submissa a você. Nos anos em que vocês têm juventude, isso vai ser muito bom, mas vai chegar um momento na vida adulta em que ela vai se questionar. Putz, eu entreguei minha vida para esse cara, mas eu não sou ninguém. Quem eu sou de verdade? E a falta de alicerce dela individual vai fazer com que ela termine e vá viver uma outra aventura. Aí você tem um divórcio e vem na internet reclamar. Ah, mas as mulheres são tudo igual. Cara, não é tudo preto no branco. E no final das contas, cara, aquelas coisas mais clichês que dizem por aí sobre relacionamento, do tipo, você só vai atrair alguém quando estiver pronto, o copo transbordando, no final faz sentido, porque é mais ou menos isso aqui, só que falado de uma maneira ultra simplificada para a massa entender. Terceiro ponto, você precisa entender que o amor é troca e não é resgate, tá? Ou melhor, nenhuma relação no mundo é um resgate, a não ser que você esteja pagando para a pessoa. Ou seja, se tu tá se sentindo mal com quem tu é, carente, atrofiado mentalmente, burro, solitário, melancólico, e tu espera que outras pessoas apareçam para te resgatar desse local que tu tá vivendo, que tu tá sentindo ali, cara, pode funcionar no começo, mas depois vai dar ruim. O amor não é um resgate. As únicas relações que são resgate na vida são as relações que são pagas. Exemplo, uma pessoa com doença contrata um médico, uma consulta de um médico, isso é um resgate. Uma pessoa com problemas de comportamento, se sentindo mal, contrata um terapeuta, um psicólogo, isso é um resgate. Um empresário com problemas na sua empresa contrata uma mentoria para fazer mais dinheiro ou para lidar com os problemas, isso é uma relação de resgate. Não tem erro nenhum nisso. Talvez, né, alguns julgam ter erro quando um homem está se sentindo solitário, ele contrata uma mulher produto para consumi-la durante 1 hora, 1 hora e meia, paga um valor, isso é um resgate também. Então isso não é uma relação, isso não é amor, tá? Isso é óbvio, né? Mas preciso citar. Entenda que o amor, alguém do teu lado, não é uma relação de resgate. E nesse momento, se você clicou nesse vídeo porque talvez você esteja passando por um momento de saudades, por um fim de um relacionamento, ou uma solidão por alguém que você nem sabe se vai encontrar um dia na vida, tá se sentindo sozinho, fraquejando, né? Cara, agora nesse momento é a hora de você relacionar com todas as coisas que já aconteceram na tua vida e entender, putz, o que o Copini tá falando aqui faz sentido, foi assim que aconteceu comigo e foi por isso que aquela mulher terminou comigo e até hoje eu não sei o motivo. Agora tu sabe, o Copini te mostrou o motivo. E cara, talvez seja necessário também tu entender que nenhuma relação seja resgate e que ninguém vem te resgatar. Não importa o quão mal você esteja se sentindo, as pessoas só vão te resgatar se você pagar para elas e se elas forem profissionais, se isso for o trabalho delas. No fundo, talvez você esteja assim, procurando uma pessoa que te salve do que você está vivendo hoje. Aí você chega na conclusão sozinho de que tem que sair sozinho dessa situação, do que tu está vivendo hoje, não importa o que seja, numa reconstrução da tua identidade, para depois se sentir apto a se aproximar de alguma pessoa que possa vir a surgir na sua vida. E como saber se quem surgir é um amor ou é algo temporário, passageiro? Sempre use a palavra mágica de 3 letras. Sabe qual é? A palavra de três letras chama-se lar. Cara, quando tu
estiver conhecendo uma pessoa e sentir uma vontade de colocar aquela pessoa para dentro da tua casa, ou aquela pessoa, ela sentiu uma vontade de melhorar o local onde vocês vivem, de transformar um simples imóvel que vocês alugam em um lar, em um ambiente, um melhoramento daquilo, e alguém que faça uma magia feminina para transformar aquilo num lar, essa tende a ser a pessoa certa. No roteiro que eu fiz para esse vídeo, o último item, o quarto item, chama-se o antídoto contra a mulher moderna, que ela seria a grande inimiga de como eu encontrar um amor na minha vida, como eu poder viver esse amor. E aí, nesse item, eu falaria, de certa forma, onde encontrar uma mulher que esteja apta a isso. Mas, cara, eu acabei meio que desistindo de falar sobre isso porque, se parar pra pensar, essa pergunta não tem resposta. Eu poderia falar aqui, não, cara, tu vai encontrar, tipo, falar o óbvio do óbvio, né? Tu não vai encontrar essa mulher numa balada. Tu não vai encontrar no Tinder, mas isso aqui é o óbvio. A gente não tá no Quai, aqui, a gente tá no YouTube, no canal do Copini. Então, é necessário aprofundar um pouco mais e dizer que talvez isso vai acontecer, tipo, meio que aleatoriamente, mas ainda não é a resposta certa, porque talvez você conheça uma mulher no caixa do supermercado, ela seja boa ou seja ruim. Ou talvez você conheça uma mulher que aparentemente não é boa, mas ela está vivendo uma situação na vida em que faz com que ela esteja no ponto, faz com que ela esteja, não de maneira hipócrita, do tipo, já dei pra todo mundo, agora já tenho vários filhos, agora eu quero um cara que... Não é nesse sentido, mas é no sentido de ela estar preparada mentalmente, da mesma forma que você está agora, você está tendo um preparo mentalmente, de entender isso tudo com maturidade, entender o que isso aqui significa, porque cá entre nós, cara, não importa o quão degenerada a pessoa esteja, no fundo, elas querem a mesma coisa que você. É isso que eu tô falando agora. Só que a degeneração as impede de conseguir. Então, todo mundo, no final das contas, quer a mesma coisa, quer ter a alma acalentada, como se fosse um elétron, um átomo querendo se grudar um no outro, você e uma mulher querendo se grudar um no outro, mas tem que achar o certo. Cara, a vida é isso. Então, para responder a pergunta, onde encontrar essa pessoa certa, aí eu repito o que eu falei no início do vídeo. Esse problema não é de onde, nem quando e nem como, muito menos como. Ele é filosófico, ele é um problema filosófico, ele é um problema de entendimento de como você observa o mundo, de como você entende o que é amor. E que, cara, isso é um negócio tão intenso e valioso que não é na esquina que tu vai achar. Tipo, não é, cara, agora eu tô numa fase onde é que eu decidi que eu quero namorar. Cara, decidir que quer namorar e ficar com a primeira bonitinha que tu encontrar e tratar isso como namoro, ficar 7 anos com essa pessoa pra depois tu sentir que não eras aquela coisa pra tua vida, é perda de tempo e de energia. Ou seja, tu entender que isso aqui é um troço valioso mesmo, significa que vai demorar um pouco mais pra tu achar essa pessoa. Claro que não é igual naquela série How You Met Your Mother, né? Onde é que o Ted fica 500 anos até encontrar a mulher certa. Isso também não é assim, né? É meio que estar aberto e entender filosoficamente o que isso significa, o que isso representa para a alma humana, né? E que, principalmente se você for cristão, o grande objetivo de você como cristão é salvar a sua própria alma. E se encontrar uma pessoa que também está tentando salvar a própria alma, talvez dê certo. É uma pergunta meio que sem resposta, mas que gera reflexões produtivas sobre ela. Por fim, eu te falei que ia falar uma frase que mudaria a tua perspectiva sobre o significado de amor. Cara, essa é a frase para tu anotar no caderninho da sabedoria. O amor separa o que estava unido e une o que estava separado. Eu vou repetir e depois eu vou explicar. O amor separa o que estava unido e une o que estava separado. Uma frase que pode ser explicada por diversos ângulos. Vamos pegar o ângulo mais simples. Imagina que você mora com os pais, ou você tem um vínculo muito grande com a sua família de origem. Quando você namora com uma menina, vive aquela paixão no começo da vida, não há uma necessidade que você separe algo que estava unido, você com a sua família de origem. Mas quando é pra ser, o negócio ele é mais forte do que um simples relacionamento cheio de paixão de adolescente,
há uma necessidade de separar o que estava unido, ou seja, você e a sua família de origem, ela e a família de origem dela, para que você una o que estava separado. Você e ela vão se unir. Essa união só vai acontecer se existir uma separação do que estava unido antes, você com a sua família, você com o seu núcleo. Por quê? Palavra mágica, lar, a construção de algo, ou seja, o relacionamento, ele não é amor se ele não vai gerar frutos. Senão não é amor. O que é gerar frutos? Frutos em você, você está se tornando uma pessoa melhor, você é estimulado a se tornar uma pessoa melhor. Na sua ambição masculina, você é estimulado a fazer mais grana. Ela é estimulada a cuidar da sua própria saúde, da sua própria beleza, da sua própria feminilidade, em alguns casos da sua própria vida profissional, sim, em alguns casos, porque aí depende das pessoas, mas principalmente formar uma família, ter filhos, família no geral, em todos os contextos, né? Então, guarda essa frase, o amor só é amor quando ele une o que estava separado, você e ela, e separa o que estava unido. Um não se une sem a separação do outro. E essa separação ela também pode ser entendida como a separação de quem você era como um homem solteiro e quem você precisa se tornar, não para ela, mas para formar uma família. Isso é pesado. Isso faz muitos homens entenderem assim, cara, eu não vou matar quem eu sou agora. Eu não quero perder a minha identidade. Então, beleza, você não está preparado para isso ainda. Formar família é uma coisa que é pro resto da vida, então tu tem que estar bem preparado, mas também não tenha medo disso. Ou seja, talvez simplesmente não é o momento. Por isso que eu te falei que esse é um problema filosófico. Ele é um problema intelectual. De tu entender, cara, eu até então não estava preparado para isso. Agora, tu está. Bom, cara, eu sei que talvez esse título, um vídeo para rapazes que gostariam de ter uma mulher do seu lado, talvez tenha atraído rapazes jovens, homens jovens, mas a forma com que eu expus esse assunto foi um pouco mais profunda, um pouco mais filosófica, para tu entender a tua própria carência e até dar um pouco de solução para esse assunto, mas não 100%. Então, peço perdão se eu fui muito profundo nos assuntos, mas eu acho que eu consegui passar aquilo que eu queria passar. Cara, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link que é o meu treinamento Lover. Ele existe há 11 anos e já 40 mil homens passaram por ele. Ele é um pedaço da Alpha Life, a minha escola de desenvolvimento pessoal. O Lover trabalha nesses aspectos de timidez, aspectos de energia masculina, aspectos do comportamento do homem perante a mulher. Ele te capacita a ter essa envergadura intelectual para ser autossuficiente. Então isso aqui foi uma palhinha do que é ensinado lá dentro. Cara, se você acha interessante, consulte a página de vendas desse produto e vê se ele é para você. Ele é baratinho, tá? Ele é na casa aí dos 30 pila por mês. Todos esses treinamentos eles têm um valor super acessível. Não comercializo ele mais muito, não faço mais anúncios dele, mas às vezes, de vez em quando, eu acho interessante citar ele aqui. Então, se for para você, conheça o Lover. Se não for, apenas inscreva-se ou continue assistindo os próximos vídeos. Cara, muito obrigado por ter ficado até aqui no final. É um vídeo longo. Eu valorizo o seu tempo e agradeço mais ainda se você continuar assistindo os outros vídeos desse canal, porque eu tô, cara, colocando mais energia do meu tempo nesse canal, fazendo vídeos mais longos e mais profundos. Obrigado pela atenção.